Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Ao mesmo tempo, quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 2, 8, versículo 2, diz assim o texto, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, lembrem-se de como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Oremos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande, Senhor, é o Teu nome em toda a terra. Tua majestade é esplêndida. Teu caráter é belo, belíssimo. A tua santidade é incontável. A tua grandeza insondável. E quem somos nós, ó Senhor, diante de tamanha grandeza? Míseros pecadores, se não for a graça, Senhor, manifesta em Cristo Jesus, jamais teríamos a ousadia de estar à Tua presença, de estar falando contigo, e ainda na certeza de que Tu nos ouves. Graças nós Te damos, ó Senhor, pela obra de Cristo Jesus em nosso favor, porque ela nos capacita agora a estar diante de Ti, Senhor, reconhecendo que mérito nenhum nós temos, mas que é por pura bondade, pura misericórdia, pura graça que Tu nos ouve, que Tu nos capacita, ó Senhor, a expor a Tua palavra, a ouvir, a entender, a falar contigo, a louvar o Teu nome. Sendo assim, Senhor, fala de forma maravilhosa conosco nessa manhã, nos consolando nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas nossas angústias, mas também, ó Senhor, nos exortando naquilo que precisamos ser exortados. Como os discípulos, nós pedimos agora, aumenta a nossa fé, para crermos em Ti e vivermos totalmente dependente de Ti. É certo que as provas vêm a nós, ó Senhor, Tu já conheces os nossos corações, mas nós não os conhecemos de fato. E no meio das provas, ó Senhor, isso fica claro exatamente o que está dentro de nós, as nossas motivações, os nossos desejos e os nossos caminhos, que muitas vezes são descaminhos. E se estamos andando nesses descaminhos, guia-nos, Senhor, no caminho eterno agora. Mostra-nos, Senhor, aonde estamos errados. Traze-nos convicção de pecado e arrependimento. Assim te rogamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã eu quero falar sobre o seguinte título: Aprendendo a depender de Deus. Aprendendo a depender de Deus. O título que eu quero falar não é coisa fácil, é difícil. Difícil porque nós vamos aprender a depender de Deus em meio ao sofrimento, em meio às provas. E é exatamente isto que eu quero mostrar nesta manhã. O texto de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, ele de fato apresenta um resumo
de como Deus conduziu o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Como Deus os fez passar por provas aonde as forças, aonde os recursos humanos nada podiam fazer. Os irmãos vão perceber que Deus os levou a situações onde não havia ajuda, onde não havia livramento, a não ser o próprio Deus. E aí eu faço uma pergunta: qual era o propósito de Deus em fazer isso com o povo ali no deserto? E a resposta é: para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Mas quem saber, se Deus já conhece todas as coisas? Para que o povo, o próprio povo, conhecesse a disposição do seu coração, para que eles soubessem se estavam dispostos ou não a obedecer a Deus diante de todas as circunstâncias. Em outras palavras, o propósito de Deus era para que Israel aprendesse a depender inteiramente dele. Então Deus o conduziu desta maneira, durante 40 anos em provas. E nesta manhã, meus irmãos, eu quero falar de duas dessas provas, porque o tempo não permite ir além. Mas se você olhar o livro de Deuteronômio, o livro de Êxodo, você vai ver várias provas durante todo esse período. E como eu disse, eu quero falar de duas. E são provas que tinham como objetivo, repito, fazer com que o povo de Israel confiasse em Deus, aprendesse a depender inteiramente de Deus. E conosco não é diferente, vocês vão perceber. Deus também coloca as provas no nosso caminho para que aprendamos a depender também inteiramente dele. É como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, lá em João 15, versículo 5, né? Então, queridos, em Êxodo, capítulo 14, por favor, procurem o texto, Êxodo, capítulo 14, nós temos aqui a primeira prova, e eu quero chamá-la de a prova das muitas águas. A prova das muitas águas. Por que eu quero chamá-la de a prova das muitas águas? Porque esta prova transcreve a travessia do Mar Vermelho. Vamos ver como tudo aconteceu. Retroceda um pouquinho a sua página para o capítulo 13, versículos 17 e 18. 18 só a parte A. Diz assim, capítulo 13 de Êxodo, versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus, preste bem atenção, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Eu quero que vocês entendam isso. Vejam, naquele momento, havia dois caminhos para a terra prometida. O primeiro caminho, pela terra dos filisteus. Em condições normais, numa linha reta, do Egito até a terra de Canaã, pela terra dos filisteus, levaria de 9 a 11 dias, e o povo já estaria na terra de Canaã.
na terra prometida. Era uma estrada rápida e segura. Mas havia um segundo caminho, através do deserto. Ali não havia estradas, pontes ou sinal visível que os orientasse. Deus optou pela segunda via, pelo deserto na direção do Mar Vermelho. Vejam, versículo 21 do capítulo 13. Como Deus faz. Quando os tirou do Egito, diz assim: o Senhor ia diante deles. Aqui eu acho que quem conhece a história sabe que havia um número enorme de pessoas ali. Segundo o Êxodo, no capítulo 12, versículos 37 e 38, diz que só homens havia 600 mil. Se multiplicarmos isso por uma família que não era pequena, a família israelita, né? Uma família pequena de 3 filhos com a esposa, nós teríamos aí em torno de quase 3 milhões de pessoas. Imaginou? 3 milhões de pessoas no deserto. Mas veja o que Deus fez com eles. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Você já imaginou o tamanho dessa nuvem? Uma nuvem que cobria 3 milhões de pessoas. A nuvem orientava o povo, guiava o povo. Então, a nuvem estava andando, eles tinham que andar, porque se não andassem, morriam. E como é que eles iam suportar o sol escaldante do deserto? Mais de 40 graus durante o dia. Mas eles caminharam esses 40 anos debaixo da nuvem. Debaixo, podemos assim dizer, de sombra e água fresca. Se a nuvem parava, eles tinham que parar. Aí eles arrumavam as barracas e tudo mais, armavam o tabernáculo. E se eles terminassem de fazer isso naquele instante, se a nuvem começasse a andar, eles tinham que desarmar tudo imediatamente e seguir a nuvem, porque Deus estava ensinando aquele povo a depender dele. Muito bem, e de noite, como era que Deus os conduzia? Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha, se no deserto nós temos um sol escaldante, durante o dia, à noite nós temos frio, um frio terrível. E essa coluna de fogo aquecia o povo durante a noite. Iluminava o caminho e também espantava as feras do deserto. Que maravilha, né? Deus ensinando a dependência ao povo. Ou eles obedeciam à nuvem, ou eles obedeciam à coluna de fogo, ou morreriam. Muito bem. Agora vamos ver para onde a coluna e a nuvem conduziam o povo. Capítulo 14 de Êxodo, né? Não desmarquem agora de jeito nenhum esse capítulo, porque daí agora nós vamos seguir. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Que mar? Que mar? Mar Vermelho. Olha, eu quero que vocês percebam isso. A nuvem e a coluna de fogo os levaram diretamente para acampar diante de Baal-Zefon. Essa região formava um beco geográfico sem saída. Ao norte, ficavam as fortalezas egípcias,
estruturas de pedras maciças. Eles não podiam passar por elas. Ao sul havia o deserto egípcio. Não era nada seguro entrar nesse deserto. A oeste ficava Ramassés e Gósen. Eles tinham acabado de vir de lá, não podiam voltar para o Egito. E ao leste havia o Mar Vermelho. Deu para entender? Eles estavam encurralados. Não havia porta dos fundos. Estavam numa armadilha geográfica que não deixava possibilidade de fuga. Em termos humanos, essa seria a mais insensata decisão do mundo. Como é que alguém ia para aquele lugar? Contudo, foi exatamente isso que Deus ordenou que fizessem. Deus tem um plano. Vejam o plano de Deus. Versículos 3 e 4 do capítulo 14. Deus disse, vai para lá, vai para Baal-Zefon. Aí Deus diz a Moisés, olha, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, os embaraçou, estão loucos. O próprio Faraó vai dizer isso, eles estão loucos. Versículo 4, aí Deus diz, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e assim, eles assim o fizeram. Olha, irmãos, prestem bem atenção, Deus arranjara tudo antecipadamente. Ele sempre faz isso. O Senhor queria lutar a batalha dos hebreus. Tudo o que eles tinham que fazer era esperar e confiar. Deviam seguir a nuvem até Baal-Zefon. A conspiração divina estava se formando. Faraó reage exatamente como Deus havia previsto, e não podia ser diferente, né? Vejam versículos 5 a 8. Aí alguém, nesse instante, vai dar a notícia a Faraó. Versículo 5. Sendo, pois, anunciada ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Versículo 6. E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Por quê? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Olha, irmãos, pelo menos dessa vez Israel agiu precisamente como Deus ordenara. Eles começaram a ir para o norte pensando, Deus está nisto, vai ser uma grande experiência. E eles marcharam ousadamente em direção a Baal-Zefon e direto para as garras de uma situação difícil. No entanto, meus irmãos, a disposição desses corações de repente vai mudar. Vejam, versículo 9 do capítulo 14. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados, aonde? Vamos, junto do mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Vocês já sabem aí onde eles estão acampados. Notem, de repente, aquele povo ouve um ruído distante. Olham para trás e vê uma nuvem de poeira se aproximando. Eram carros e cavalos, milhares deles. Os boatos correm depressa no arraial.
Faraó está chegando, haverá um massacre total. O pânico se alastra ali, meus irmãos, no arraial dos israelitas. Vejam agora o que acontece com aquele povo, versículo 10, só a parte A. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e o que aconteceu? E temeram, não só temeram não, e temeram muito, diz o texto. Os hebreus ficaram morrendo de medo ao ver os egípcios. O que podiam fazer? Deus os havia levado a um lugar onde todas as suas forças e recursos de nada adiantava para livrá-los. O que eles fazem nesta hora? Vejam a parte B. Então, do versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Queridos, esta, aliás, é a primeira vez que ouvimos os filhos de Israel clamarem ao Senhor em massa. Não ficamos sabendo o que aquele povo disse a Deus, mas logo depois de terem clamado a Deus, começaram a procurar um culpado. E como é natural, escolheram um pregador. Vejam, versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que numa dificuldade como essa, quem pode evitar de dizer: eu lhe avisei? Os israelitas jogaram isso na cara de Moisés. Versículo 12 aí do capítulo 14 de Êxodo. Não é isto que te dissemos no Egito? Olha, nós te avisamos. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meus queridos, essas palavras mostram que eles não estão mais com os olhos erguidos, agora estão murmurando. Disseram que era melhor servir aos egípcios do que servir a um Deus cruel que leva mulheres e crianças para o deserto a fim de matá-los. Então vejam, um comportamento estranho, né? Depois de verem todos aqueles milagres que Deus fez ali no Egito, com as 10 pragas. Mas, queridos, apesar deste comportamento, Deus ainda fez por eles o que havia planejado o tempo todo. Notem a resposta de Moisés aos reclamos deste povo. Versículos 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo, apesar de todas essas reclamações, Moisés diz assim: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que conselhos estranhos. Quantos conselhos aqui ao todo? 4. Primeiro, não temam. Segundo, estejam quietos. Terceiro, vejam o livramento do Senhor. E quarto, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Temos aqui uma prescrição para você que está numa situação inevitável.
para você que está diante de um Baal Zefon: não temas, esteja quieto, veja o livramento do Senhor, espere o livramento do Senhor, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Meus irmãos, qual é a parte mais difícil desses 4 conselhos? É a última. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É difícil, irmãos, esperar. É difícil não temer diante de uma situação dessa. Mas muito mais difícil é esperar no Senhor sem murmurações, sem queixas nos lábios. Observem como Deus vai agir com o povo de Israel. Qual é a primeira coisa que Deus vai fazer? Está ali o inimigo no encalço deles. Eles estão temendo e ao mesmo tempo estão murmurando, inquietos, ansiosos. E a primeira coisa que Deus vai fazer é mudar a nuvem da frente para trás, porque a nuvem ia na frente, ela vai para trás. Vejam agora, versículo 19. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Olha, está ali o anjo, eles não estão vendo. O anjo com sua espada protetora. O anjo passa para trás. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Agora, por que Deus fez isso? Tirou o anjo e tirou a coluna de nuvem para trás. O versículo 20 explica: ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles. A nuvem agora se tornou em escuridão para os egípcios. E para estes, para Israel, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Eles não enxergavam mais o povo israelita. Só que a frente para os israelitas tornou-se claridão total. O que é que isso significa, irmãos? Significa que Deus, com a coluna de nuvem, bloqueou a visão dos egípcios e, ao mesmo tempo, impediu que os hebreus olhassem para trás e tremessem de medo, porque agora eles olhavam e eles não viam nada. Foi então que Deus aí, nesse momento, realizou um poderoso milagre. Ele abriu caminho no mar, nesta hora. E o que acontece nesse instante? Acho que vocês sabem de cor, né? Quando ele abre o caminho, o que é que acontece? O que acontece? Hein? O povo passa. Nem sempre é assim, viu? Vamos ler o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar nesta hora, e o Senhor, por um forte vento oriental, aqui é um vento quente, aquele mesmo vento que bateu lá na careca de Jonas, que ele pediu a morte, né? Por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, olha, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Sabe por que o vento soprou a noite inteira? Olha, preste bem atenção, a gente não conhece essa figura, porque a figura que nos apresentaram é exatamente esta, que quando Moisés toca nas águas,
Nós vimos isso no filme Os 10 Mandamentos, né? O mar se abre e o povo imediatamente passa. Mas não é assim que diz o relato bíblico. O relato bíblico diz que Moisés abriu o mar e a noite inteira aquele povo ficou vendo aquele mar aberto, coluna de um lado e do outro, e um vento oriental, um vento quente, secando toda aquela lama para o povo passar. Porque se o povo passa imediatamente, eles iam ficar atolados ali naquela lama, né? Qualquer leito de rio cujas águas tenham sido recentemente drenadas, transforma-se em pântano por vários dias ou semanas. Essa é a razão do vento oriental soprar a noite inteira. Ele fez secar a terra. Agora vocês imaginem os israelitas observando o vento divino soprar sobre o leito do oceano, secando-o até aquela lama virar pó. Deus preparou tudo para o seu povo. No momento que Deus fez cessar o vento, os israelitas passaram. Os egípcios também fizeram isso. E eles caíram como patinhos na armadilha de Deus. Vejam, versículo 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Quando eles estão no meio do mar, o povo está lá, já saindo o último. O resultado todos nós conhecemos, está resumido aqui no versículo 30. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Eu quero que vocês notem uma coisa, que a Bíblia não diz que os israelitas mataram um único homem. Ela não diz que eles se defenderam, porque eles não fizeram isso. Eles nem sequer diz que eles lutaram, pois não lutaram. Eles esperaram, atravessaram o mar e depois se voltaram para ver Deus trabalhar. Ponto final. Foi Ele quem fez tudo, exatamente como planejara, ao guiá-los, no princípio, àquela situação difícil. Está conectado aí? Deus os guiou àquela situação difícil, e Deus diz, olha, fiquem tranquilos, fiquem quietos, não temam, vejam o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós. E Deus cumpriu o que disse, apesar de toda a murmuração do povo. Agora, não é incrível o que Deus pode fazer sem a sua ajuda? Não é? Infelizmente, o povo de Israel, quando atravessa o mar, quando eu digo infelizmente não é esse fato, eles cantam um cântico de fé. Quando eu digo infelizmente, quero dizer que o povo de Israel entoou o seu cântico de fé do lado errado do Mar Vermelho. Do lado de cá, do Mar Vermelho, eles não disseram, para viver ou morrer, confiaremos no Senhor. Não. O povo murmurou. Irmãos, o que me encanta é ver que, apesar de toda a murmuração, Deus agiu no último instante em favor do povo e o salvou das dificuldades. Foi ou não foi? Agora prestem atenção nisso. Mais tarde,
Deus vai levar o povo a uma outra experiência, onde de novo eles vão sentir que todas as suas forças e todas as suas habilidades e todos os seus recursos em nada poderá ajudá-los. Senão vejamos, essa é a segunda prova, segunda e última prova que eu quero falar nesta manhã. E agora eu quero chamar esta de a prova das águas amargas. A primeira foi a prova das muitas águas. Esta agora é a prova das águas amargas. O capítulo 15 mostra o povo de Israel cantando, Miriam com as mulheres tocando pandeiro, tamborins, cantando, dançando, alegres pela vitória que Deus lhes deu. E o versículo 20 e 21 sintetizam este louvor do capítulo 15, vejam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Ah, irmãos, é fácil cantar do outro lado, né, do Mar Vermelho. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer ao Senhor. Agora vejam, depois deste grito de liberdade, depois desta maravilhosa canção de louvor, vejam que as Escrituras registram. Versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Vamos parar aí. Eu quero que vocês notem uma coisa. Deus, com a coluna de nuvem e a coluna de fogo, guiou Israel para o deserto, com o pastor Moisés à frente do rebanho. Aquela era uma vasta extensão de terra desolada. E aí agora eu faço uma pergunta: por que eles estavam ali? Se Deus fez o povo atravessar um mar vermelho, não poderia tê-los levado diretamente à terra de Canaã? Por que agora no deserto, numa terra vasta, desolada? Deus não poderia tê-los levado diretamente a Canaã? Aí você responde: claro que sim. Se ele teve poder para abrir as águas, capacitá-los para andar na terra seca e livrá-los dos egípcios, não poderia ele guiá-los também rapidamente às fronteiras da terra que manava leite e mel? É lógico que poderia, meus irmãos. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode levar você e eu da conversão ao céu. Mas Deus não faz assim. Deus nos faz passar pelas experiências do deserto antes de Canaã. Ele faz isso para provar nossa dependência dele. Vejamos como isso se deu com Israel. Tendo passado só 3 dias que eles tinham atravessado o Mar Vermelho, após aquele livramento maravilhoso, Israel estava de volta no meio de outra grande crise. Capítulo 15, versículos 22 e 23. Deus fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Irmãos, chegar em Mara, encontrar aquelas águas, só fez piorar a situação. Era água desagradável, amarga ao paladar, absinto. Por mais que tentassem, não conseguiam bebê-la. Era como morrer de sede no meio do oceano, tendo em volta apenas água salgada, a qual não se podia beber. A frustração deles os desapontou. Esse desapontamento levou-os de novo a quê?
a murmuração. Ah, como nós somos parecidos com os israelitas. Vejam o versículo 24. E o povo murmurou contra quem? Quem é que está guiando esse povo? É Moisés? É Deus. Moisés segue apenas a coluna, né? Ou a nuvem ou a coluna de fogo, dizendo que havemos de beber. Eu quero que vocês percebam que o povo continuava dependente do homem. As escrituras deixam claro que não foi o diabo que levou Israel a este lugar de provação. Foi a nuvem que os levou lá. Percebam que primeiro Deus levou Israel para Baal-Zefon, junto ao mar, para testá-lo. E eles falharam em confiar em Deus ou não? Nessa prova do mar. Falharam ou não? Falharam, eles murmuraram. Eles só cantaram um cântico de fé do outro lado do mar. Agora Deus os traz a Mara para mais uma prova. Meus irmãos, vocês estão enxergando o padrão de Deus? O padrão de Deus é o seguinte: se você não aprende a confiar no Senhor com uma fé simples, semelhante à de uma criança, no instante que está sendo provado, Ele lhe livra no último instante daquela situação, mas Ele vai lhe trazer para mais uma situação de prova. Você irá de um teste para outro. Israel estava exatamente neste tipo de lugar, porque ele não atravessou a primeira provação, a provação que Deus colocou em seu caminho, de forma dependente e confiante em Deus. Agora eles estavam com calor, sedentos e com raiva. Mas Deus já tinha um plano também, ao conduzir aquele povo. Eles precisavam lembrar daquele conselho de Moisés. Fiquem quietos, não temam, vejam o livramento do Senhor. Deus vai batalhar por vocês e vocês fiquem caladinhos. Deus não iria deixá-los morrer. Mais uma vez, meus irmãos, o povo se encontrava num lugar onde ninguém podia livrá-lo, senão Deus. Como eles reagiram a essa situação? Olha, levantou-se, meus irmãos, um clamor no acampamento. Aí eu faço uma pergunta: será que foi um clamor de louvor e ação de graças porque Deus estava guiando eles naquele deserto? Não, o clamor foi de acusações terríveis contra Moisés e contra Deus, dizendo: você trouxe-nos aqui para nos matar. Mais uma vez, irmãos, Israel não passou no teste de depender e confiar inteiramente em Deus. Mesmo quando Deus abriu o mar vermelho, a fé de Israel só durou 3 dias. Só durou 3 dias. Eu pergunto, será que Deus sabia que estas águas em Mara eram amargas? Claro que sabia, mas ele tinha um plano. E o plano de Deus é este: havia uma certa árvore viva junto desta fonte amarga, e ele iria usá-la para purificar as águas para Israel. Vejam, versículo 25 do capítulo 15. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Queridos, agora eu fico a imaginar, quantos anos antes Deus havia plantado aquela árvore naquele lugar? Quantas vezes o sol quente havia açoitado aquela árvore para murchá-la? Quantos insetos, pragas haviam tentado matá-la? Quantos caminhantes haviam tentado cortá-la? Digo-lhe uma coisa: ninguém poderia tê-la tocado, porque Deus tinha um plano para ela. Ele disse:
Um dia meus filhos virão aqui, e estas águas precisarão ser purificadas. Tenho um plano para salvá-los, e isto vai envolver esta árvore. Irmãos, naturalmente esta árvore no deserto representa Cristo e a cruz de Cristo. Então ouça, Deus já plantou uma árvore de livramento para você. Ele sabe exatamente o que fazer a respeito do seu problema e a hora exata de fazê-lo. Tudo o que Ele deseja de você é uma confiança silenciosa. Ele quer que você diga: o meu Deus está comigo. Ele sabe como me tirar do problema. Vou esperar nele, em silêncio, calado, sem murmuração, sem queixo, com total confiança, com total dependência. O grande problema, irmãos, é que quando Deus nos leva àquele lugar onde todos os nossos recursos se esvaem, onde toda a nossa sabedoria se esvai, onde todas as nossas forças se esvaem, o grande problema é que lá nós encontramos dois companheiros que a nossa carne jamais quer acostumar-se. E eles se chamam dor e sofrimento. Daí as murmurações, as queixas, as inquietações nas horas das provas. Agora vejam o versículo 27. Observe o que diz o versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Queridos, o que podemos aprender desta prova? Podemos aprender que com Cristo por perto, as lágrimas não têm amargura. As águas amargas se tornam doces. Nelas fica claro o cuidado de Deus. Porque em Cristo também nós encontramos suficiência para todas as nossas lutas. A sua graça é melhor do que a vida. É nessa hora que nós descobrimos que na vara do pastor, na ponta da vara do pastor, também tem mel. Só precisamos esperar e confiar, porque ele mesmo foi quem disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Foi exatamente isto que Israel não fez. Pelo contrário, murmuraram. Deus aguardava uma resposta de fé da parte de Israel. Mas eles não passaram na prova. Agora eu quero fazer uma aplicação aqui para a nossa vida. Talvez você esteja vivenciando um Baal Zefon. Esteja vivenciando uma situação onde os seus recursos nada mais pode fazer. Onde toda a sua sabedoria em nada pode ajudá-lo. Onde toda a sua capacidade em nada pode ajudá-lo na solução desse problema. Agora, igual o povo de Israel, você estava simplesmente cuidando dos seus negócios, caminhando em seu andar com Jesus, vivendo o seu dia a dia, numa rotina de muitos anos, e um dia, sem mais nem menos, você foi repentinamente atingido por uma tempestade. E ondas de problemas de todos os lados caíram estrondosamente sobre você. Elas vieram como as ondas na tempestade, uma após outra, rápidas e violentas, e cada vez mais altas e fortes. Você sente que esta é definitivamente a pior tempestade da sua vida. Você sente que este definitivamente é o pior momento da sua vida. Você deita à noite com a inquietação interior, com uma nuvem pairando por cima, e quando você desperta, aquela dor vaga ainda continua. E você tem acordado clamando: ó Deus, quanto ainda vou ter de aguentar esta situação? Até quando o Senhor vai permitir que eu passe por isto?
Ó Senhor, quando tudo isso vai acabar? Eu quero dar uma palavra para você, meu irmão. Aceite a realidade de que foi Deus que o colocou neste lugar. Um lugar onde todos os seus recursos nada valem para trazer-lhe livramento. Mas lembre-se sempre disto. Muito antes de Israel deixar o Egito e chegar a Baal-Zefon, o plano de Deus para eles já estava determinado. Deus já havia planejado fazer com que os ventos abrissem o Mar Vermelho. Ele já havia ordenado aos ventos soprar a uma determinada hora para formar os muros do Mar Vermelho. Ele já sabia o tempo todo exatamente o que iria fazer. Igualmente hoje, Deus tem um plano para lhe tirar da tempestade, a tempestade que você está enfrentando. Em verdade, Deus arquitetou este plano muito antes, sequer, de os seus problemas começarem. Contudo, preste atenção, Ele vai refreá-lo. Deus vai refrear este livramento até o último momento, aguardando que você confie nele e na sua graça. Deus aguarda por uma resposta de fé da sua parte. Ele está dizendo: eu tenho levado você através de todas estas coisas, mas você tem se recusado a aprender. Você vai confiar em mim agora? Já é suficiente as provas que eu coloquei na sua vida? Quantos outros problemas terei de permitir em sua vida antes que você confie em mim? Essa pergunta é Deus que está fazendo. Deus deseja ver se você colocará a sua vida em suas mãos. E se você dirá: para viver ou morrer, confiarei no Senhor. Então eu concluo apelando para que você peça a Deus para ajudá-lo a guardar o seu coração, para guardar a sua boca, as suas palavras, nesse instante de dor, de sofrimento, de prova. Peça para que Ele aumente a sua fé, para que você confie nele. Mas também peça para que Deus ajude-o a guardar as palavras pronunciadas através do seu servo Moisés. Não temas, esteja quieto, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Esse hoje é o tempo de Deus. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmão, irmã, espere com paciência. Peça ao Senhor que fortaleça o teu coração. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes o fim que Deus lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ele mesmo disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Amém. Amém.